Primeiro ano do ensino médio, muito boa noite. Já agora 20 horas e 6 minutos em Campo Grande, do dia 4/6/2020, ok? Nós teremos uma aula que iremos abordar o tema, obviamente o tema do livro, né, referente ao segundo bimestre, matéria de prova, ok? Vamos falar sobre as civilizações pré-colombianas. Por que civilizações pré-colombianas? Antes de Cristóvão Colombo, nas grandes navegações, em 1492, ele ter chegado aqui na América, existiam grupos nativos, né? Como, por exemplo, os maias, os poderosos astecas, os incas, ali na região onde compreende o Peru, que já desenvolviam uma civilização e civilizações muito importantes, né? E com um certo grau de tecnologia bastante interessante, ok? Então, eu quero já compartilhar o livro com vocês, sem mais demora, vamos lá? Para nós termos o nosso primeiro acesso aqui, o nosso primeiro contato. Eu estou aqui já visualizando o livro, vocês também, e estamos na página 167 do livro. Tá? Estamos vendo uma grande pirâmide maia já aqui. E o primeiro parágrafo diz o seguinte, já dá para nós analisarmos algumas coisas aqui, lendo esse primeiro parágrafo. Quando os europeus chegaram à América no final do século XV, século XV, 1401 a 1500, o continente era habitado por diversas populações indígenas que se organizavam em tribos e grandes civilizações. Note que não existia uma homogeneidade entre as tribos, né? Existiam muitas etnias diferentes, culturas tribais diferentes, crenças politeístas de deuses diferentes, ok? Então, esse era o cenário de quando os europeus chegaram aqui na América, uma vasta população nativa, muitas delas até praticando o antropofagismo, né, praticando o canibalismo, e outras fazendo até sacrifícios humanos, como foi o caso dos astecas, nós iremos ver mais para frente. Culturalmente, o continente possuía diversas línguas e crenças religiosas, é o que eu estou falando para vocês. E nós iremos atentar agora para uma civilização muito importante. Eu vou até interromper aqui o compartilhamento para eu estar compartilhando um slide com vocês que vai falar sobre a cultura maia, ok? Vamos lá, eu quero compartilhar com vocês esse slide aqui, que já está preparado. Em primeiro lugar, né, os povos pré-colombianos, eles alcançaram um elevado grau de desenvolvimento econômico, social e cultural, ok? Principalmente essas três grandes civilizações, tá? Haviam matemáticos, havia um desenvolvimento na astrologia, na astronomia, o calendário maia é muito bem elaborado, então esses povos realmente eles tinham um certo desenvolvimento, claro que um desenvolvimento diferente do desenvolvimento europeu, tá? Mas que naquele momento histórico para eles era já o suficiente para viverem organizadamente. Está aqui dizendo que tinha uma sociedade organizada, viviam de forma harmônica com a natureza. A desarmonia em relação ao humano versus natureza começa a acontecer quando da chegada dos europeus para cá. É uma situação exploratória da natureza, né? Os índios, os nativos, astecas, os maias e os incas viviam em profunda harmonia com a natureza. Então, essa harmonia ela é quebrada quando os europeus vêm com uma sede de lucro, e no sentido de captar as nossas matérias-primas, né? Sobretudo no caso do Brasil, o pau-brasil, né? Quase desmataram a grande floresta atlântica, ali, a floresta do litoral, né? Que abrange ali a região toda litorânea da costa brasileira, ok? Aqui está dizendo também que eles eram politeístas. Chegaram a formar grandes civilizações, tá? O politeísmo nós já sabemos que é a crença em vários deuses.
E geralmente o que acompanha uma crença politeísta é que também deve ter vários sacerdotes, né? Cada deus ele requer praticamente um sacerdote. O sacerdote é a figura que faz essa ponte de uma reza, de o oferecimento de sacrifício entre um ser humano pecador e em relação aos seus deuses. O sacerdote é aquele, né, no mundo politeísta, que vai prestar um culto e vai pedir favores quando essa população entra numa guerra, e o politeísmo ele tem esse lado para ser observado. Vamos aqui mais para frente, os maias, tá? Aqui tem uma visualização de um mapa de onde ficava, na verdade, a civilização maia, né? Perto ali de Honduras, Nicarágua, exatamente na América Central, parte continental da América Central. Vamos lá. A figura aqui é um desenho, né, muito bem desenhado. As cidades eram governadas por um Estado teocrático. O Estado teocrático é quando o governante ele tem um poder divino, as pessoas divinizam esse governante, então o poder teocrático ele opera na organização, na administração local. Há uma área urbana que é muito habitada, claro que pelos nobres, os camponeses, né, as pessoas de classe menos privilegiada ficam em lugares mais afastados da urbanidade, da urbanização daquele lugar. E interessante que eles não chegam a formar realmente um império, como foi o Império Azteca. Mas eles desenvolveram as chamadas cidades-estados. Cidades-estados são pequenos aglomerados humanos localizados em um mesmo território, onde há uma certa autonomia. É como se, por exemplo, fosse um Brasil e o Brasil constituído dos seus estados, né? Os governadores eles mandam, e é claro que tem a figura do presidente, então era mais ou menos assim que funcionava as cidades-estados, ok? Eu estou indo aqui para frente para nós não perdermos tempo. Sociedade, né, como funcionava, a pirâmide da sociedade, claro que no topo da pirâmide sempre a classe, a elite privilegiada, que eram os nobres, guerreiros responsáveis pela administração. Interessante que no nosso livro não traz essa riqueza de detalhes que eu estou falando para vocês, ok? Então absorva bem, que é um enriquecimento, né, cultural aí de informação para vocês. Em segundo lugar, dentro dessa pirâmide, essa pirâmide social estavam os sacerdotes, né? Afinal de contas, o governo era teocrático, precisava muito da figura sacerdotal para dar base a essa teocracia, a essa figura do rei Deus, ok? Terceiro lugar, cidadãos livres, que eram os camponeses que pagavam impostos, serviam ao exército em tempo de guerra e prestavam serviços, né, de quando em quando. E, por último lugar, os escravos, que eles poderiam ser escravizados porque estavam devendo e não tinham como pagar, já tinham perdido suas terras, as suas posses, as suas cabeças de gado, e quando não tinham mais como pagar, eles mesmos se tornavam escravos, né? E os escravos também de guerra, que na verdade eram poucos numerosos. Vamos lá, então, algumas figuras importantes aqui, ó, de algumas conquistas que os maias tiveram no campo da astronomia, o grande calendário maia, ok? Uma casa típica que existe até hoje, que possivelmente eram casas assim, que eles habitavam nesse período, tá? De 600, 700 anos atrás. Fala do calendário, tá? Desenvolveram a matemática, eram extremamente matemáticos, eles. O que mais? Aí a gente vai falar sobre os astecas. Eu quero voltar de novo aqui, interromper esse compartilhamento para vocês olharem para o meu rosto. E, no primeiro momento, quando a gente olha para a civilização asteca, a gente vê uma diferença muito grande entre as três grandes civilizações que se desenvolveram, entre maias, incas e astecas. Em primeiro lugar, os maias, os astecas, eles realmente conseguem formar um grande império expansionista,
Um império que toma conta de vastas regiões, que aprisionam povos, que requer que esses povos vencidos pela guerra agora paguem impostos e tributos. Existia um sistema de sacrifício humano para apaziguar a ira dos deuses, né? Inclusive tem até um filme muito bacana chamado Apocalipto, de Mel Gibson. Eu assisti 2 ou 3 vezes. Um filme muito, muito bom que retrata esses povos pré-colombianos, né? O dia a dia, sacrifícios humanos, né? E tem toda uma aventura, toda uma saga, né? De um mocinho que ele tenta fugir de uma questão ali. Assista esse filme que vale a pena, ok? Eu quero voltar a compartilhar com vocês alguns detalhes dessa civilização asteca. Vamos compartilhar agora pelo livro. Civilização, já falamos dos maias, trouxe alguns detalhes maiores que o livro não traz. Astecas, a principal civilização mesoamérica da época da descoberta, com certeza foram os astecas, tá? E como eu falei para vocês, cobravam tributos sobre outras populações mais fracas, né? Populações indígenas mais fracas. E existia uma complexa estrutura asteca, né? Onde os sacerdotes e as nobrezas e os comerciantes pertenciam à elite local, e também existia os não privilegiados, né? Que eram a população que os servia, os subservientes, os escravos, os prisioneiros de guerra, ok? A questão aqui aborda do livro Sacrifícios Humanos. Eu quero interromper mais uma vez essa visualização do nosso livro e voltar novamente lá para os slides, ok? Para ver o que nós temos aqui de importante sobre os astecas. Tá? Vamos que vamos. Alguns monumentos, né? A parte da arquitetura dos astecas, muito rica. Vamos que vamos. Formavam, olha só, formavam uma sociedade hierarquizada, comandada por um imperador. Existiam camponeses, artesãos, trabalhadores. É só um momentinho. Miriam, tá alto. Me desculpe. Então, existiam aí, tá? Estamos falando sobre a sociedade hierarquizada deles, os camponeses, os artesãos, os trabalhadores urbanos, porque também existiam os trabalhadores rurais, ok? Note essa urbanização, né? Essa questão urbana deles. Estou voltando aqui um pouco o slide para vocês visualizarem, ok? Existia também o trabalho compulsório, o trabalho obrigatório, né? O imperador, né? O imperador que comandava todas as coisas, ele obrigava de quando em quando um grupo de pessoas se alistarem para algumas expansões que o exército de vez em quando fazia para até capturar povos para torná-los escravos. Então existia tanto o trabalho compulsório quanto a obrigatoriedade de um alistamento militar deles, ok? Que mais? Sociedade, tá? No topo da pirâmide, sempre a classe, a elite, ok? Os nobres, os chefes, os guerreiros e também a classe sacerdotal. Em segundo lugar, os grandes comerciantes, eram chamados de pochecas. Eles faziam, na verdade, o comércio de longa distância, tanto longa quanto distâncias que eram mais próximas, tá? Existiam cidadãos livres que pagavam os seus impostos, que serviam ao exército, ok? E também os escravos, né? Ou seja, os inimigos eram capturados e feitos escravos, e também os que tinham dívidas, né, eram também escravizados. O que mais que nós temos aqui? Rituais de sacrifícios humanos, que já foi falado. E vamos lá para a sociedade dos Incas, para nós terminarmos a nossa aula, ok? Eu queria muito falar um pouco sobre as reformas religiosas. Eu vou deixar para a próxima aula, ok? A gente finaliza praticamente o livro. Falando dos Incas, eu vou interromper o compartilhamento. Os Incas,
uma civilização muito próxima, na verdade, a nós, né? O que hoje ficaria situado ali onde é o Peru. E o livro nos traz alguns detalhes aqui. Eu vou aqui novamente compartilhar o livro com vocês. América Andina, tá? Aonde fica, na verdade, os Incas, né? Onde os Incas estavam habitando, ali na região peruana, né? A maior cidade considerada Cusco. Eles utilizavam o sistema de mita, que era um componente essencial. O que era mita? Mita era como se fosse uma obrigatoriedade. O governante ele obrigava um grupo de pessoas durante um certo período de meses a trabalharem em determinados locais, em minas ou até mesmo na agricultura, e depois de um tempo esses trabalhadores eram substituídos por outros que ficavam ali um longo período de 1 mês, 2 meses ou 3 meses, isso que na verdade era mita, ok? Eles cultivavam milho e batata, tanto é que a região peruana até hoje, eles são muito, mas gostam muito de derivados de milho. Existe uma variedade de milhos muito grandes no Peru, né? É uma das comidas típicas peruanas. Havia uma criação importante de lhama, aquele animal que cospe, né? Ele tem um mecanismo de defesa que cospe nas pessoas. E através da criação das lhamas, eles obtinham o couro, a carne para se alimentarem e também a própria lã para depois transformarem em vestimentas. Para terminar, os indígenas brasileiros. Os indígenas brasileiros estavam num vasto território que seria o Brasil, tá? Bem diferente uma nação indígena de outra nação indígena, tá? Grupos linguísticos diferentes. Eles não estabeleceram uma estrutura centralizada como os povos da Mesoamérica, do meio da América, ok? Eles distribuíam, os índios brasileiros estavam distribuídos em pequenos grupos em vasto território. Interessante que a maioria das tribos indígenas, antes de se tornarem cristãs católicas, né, um trabalho muito bem feito pelos jesuítas, muitas tribos indígenas eram antropófagas, ou seja, eram canibais. Muitas tribos indígenas eles eram poligâmicos, né? O homem poderia ter ou se casar ou se unir com várias mulheres e tinham crenças politeístas. Ok, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. E já vamos deixar agendado a próxima aula, tá? Que nós iremos falar sobre reformas religiosas de Martinho Lutero, João Calvino. Aí entra contra a reforma católica, tem a infalibilidade papal, tem toda uma situação para nós depois falarmos sobre isso. Gente, muito obrigado, um grande abraço.